Pai, muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos traz juntos como teu povo, para aprendermos mais do Senhor, da tua palavra. Temos aprendido, temos nos esforçado, Pai, para aprender mais e mais do Senhor. O Senhor sabe que nós dependemos do teu Santo Espírito para abrir o nosso coração, para dar-nos entendimento acerca das verdades eternas. E nós te pedimos nesse momento que o Senhor nos auxilie, que o Senhor de fato nos ajude a perceber essas verdades muitas vezes tão difíceis de perceber, de trazê-las para a nossa vida prática, da maneira como nós enxergamos o mundo. Dá-nos momentos proveitosos ao que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Não dá para falar o que nós estudamos na semana passada, porque daí seria outra aula, certo? Aqui nós estudamos 2 semanas atrás. Pecado, começou bem, estudamos pecado. Então, já acertamos, só me falta essa agora. Lógico que não vai funcionar se eu não colocar um negócio aqui, certo? O pessoal já ia botar a culpa no Satanás, mas é só não plugar aqui mesmo. Pronto, então a gente estamos a ver a doutrina do pecado, né? Falei que nós gastaremos algumas aulas no estudo dessa doutrina. A gente está no momento bem inicial dessa doutrina, mas a gente vai desenrolar bastante em vários assuntos, né? E o que agora que o Lucas Bibiano chegou, o que nós vimos na semana passada? Na semana passada não, né? Retrasada. Aí assim, semana passada, advento da pós-modernidade, né? E na semana retrasada, o que nós vimos acerca do pecado? O maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade. Então, você assistiu a aula ou você só lembrou que eu falo de vez em quando mesmo? Assistiu a aula depois, pronto. O maior problema da humanidade, o que mais? A transgressão, né? Toda e qualquer transgressão da lei de Deus, conforme o Catecismo Maior de Westminster, né? Pergunta 24, se eu não estou enganado, né? O que mais? Enraizado no nosso coração, né? A época que eu tinha tempo para montar a apresentação, sabe? Isso aqui eu estou a reaproveitar. Isso aqui eu estou a porque eu, diferente do outro pastor aqui, eu vou me defender agora, né? Porque de vez em quando eu preciso me defender. Porque o pastor que deu aula semana passada, ele tem uma equipe só para montar os slides dele. Você vê, né? Estamos fazendo aqui, tirando água de pedra, né, Marco? Mas o que mais que nós vimos aí? Tem que me defender de vez em quando, né? O inimigo me ataca demais. Pronto, mas o que mais que a gente viu? Então o pecado está enraizado. Mais nada? Depois da queda. O pecado entra na queda. Afasta da santidade de Deus. É uma ofensa moral, né? Porque é algo que ofende a santidade divina. Mas a gente passou pelas razões para nós estudarmos o pecado, né? Porque a nossa vida é afetada por ele, o mundo continua sendo influenciado por ele. Nós vimos a definição de pecado, que a Luádia trouxe aqui com a resposta do Catecismo Maior de Westminster. Nós vimos algo importante, que o pecado ele é uma busca por autonomia. Ou seja, é uma busca pela quebra da dependência que nós temos em relação a Deus. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso hoje, numa das citações do Bavinck. O que essa busca por autonomia acaba por gerar, né? Agora, vocês lembram o que eu falei dessa ideia aqui do não circunstancial? Vocês lembram disso aí, não? Oi? Que muitas vezes a gente usa as circunstâncias da vida, os meios nos quais nós estamos inseridos, né? Então, se você pegar no Brasil, por exemplo, existe uma tese, né, de que aqueles que seguem as ideologias mais vitimistas
de que a pessoa vira criminoso porque ela nasceu no meio de criminosos. É vítima do meio. Que ela vai ser um produto do meio, né? Isso aí vai vir lá uma vítima, né? Vai vir lá, acho que se não me engano, é do John Locke, que vai trabalhar com essas ideias do homem como uma tábua rasa, um papel em branco, e que depois, ao longo da vida, isso vai sendo escrito, e que daí o meio teria grande influência, né? E aí muitas vezes as pessoas dirão, não, mas é porque ele nasceu na comunidade, ele nasceu na favela, então isso faz com que ele vire um traficante, por exemplo. E aí a minha tendência sempre é discordar, primeiro, por conta da minha teologia, e segundo, porque a maior parte das pessoas na comunidade, na favela, são honestas. A minoria é bandido, a maioria são pessoas que estão lutando para sobreviver, né? Então, apesar do ambiente, da circunstância poder, de fato, trazer dificuldades, ele não tem a palavra final. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que luta contra a dependência de álcool, o fato de eu estar num bar é complicado, mas ele não vai ser determinante, né, para que eu peque. Vai ter uma resolução final do meu coração que vai dar um passo nessa luta, ou em direção à derrota ou em direção à vitória. Então, se eu sou uma pessoa que luto contra a glutonaria, eu ir num rodízio de carne, eu ir num sushi comer à vontade, eu me coloco em risco, mas o ambiente não tem a palavra final, porque eu vou ter várias pessoas que vão lá e não cometem o pecado da gula, né? Então nós vimos essa ideia e a gente conseguiu fundamentar essa ideia de que o ambiente, as circunstâncias, não tem a palavra final no pecado. Com qual exemplo? Adão e Eva. Por quê? Não, perfeito, né? Era muito bom, era perfeito, não tinha nada de errado na criação. Deus, veja, não foi você após a queda que avaliou que era bom. Foi Deus na sua perfeição que falou, é muito bom. Aí tem como ser ruim? Tem como ter alguma fonte de tentação externa naquele ambiente, a não ser a serpente que aparece lá porque o homem não trabalha? Não tem. Então o pecado, ele parte de uma decisão humana, né? E vocês lembram dessa ideia do Romanos 5 e conceito em Gênesis 3? Vocês lembram isso aí, não? Eu ensinei um negócio bonitinho para vocês. A falácia da palavra conceito, vocês lembram disso aí, não? Não, né? Então eu vou falar de novo que daí uma hora entra, né? Ninguém... Você assistiu hoje a aula? Não. Tá, não, só para saber, só. Porque às vezes quanto mais perto você assiste, mais... Isso, eu uso a Trindade como... Esse é um exemplo clássico para você. Não tem a palavra pecado, mas o conceito está lá. Eu até tive curiosidade, fui procurar na Bíblia qual era o primeiro versículo que falava sobre o pecado. E quem fala é Deus para Caim. É a primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia, é lá em Gênesis 4. Então, em Gênesis 3, a gente normalmente fala que foi a queda e que é em Gênesis 3 que o pecado entra no mundo, certo? Só que se você for ler Gênesis 3, a palavra pecado está lá? Não está. Aí alguns dirão, não, então você está a inventar. Isso aí não está lá, você é presbiteriano, vocês gostam de inventar um monte de teologia, você está inventando coisa que não está lá. Só que quem que nos ajuda nessa história então? Nosso amigo Paulo, através do Espírito Santo. Então, quando ele escreve Romanos 5, ele vai falar que por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, quem que eu falei que normalmente nos acusa de criar coisas que não estão na Bíblia? Que até calhou de ser o que teve a aula domingo retrasado também. Os muçulmanos, né? Então eles vão falar que a Trindade não está na Bíblia. Então uma das coisas que ele fala, não, o cristianismo inventa um monte de coisa, inclusive Trindade, porque Trindade não está na Bíblia. A hora que você lê lá, não existe, não tem a palavra. Do mesmo jeito que não existe qual palavra na Bíblia? Missão. Prestou atenção na perspectiva, palavra missões. Missões não está dentro da Bíblia.
A palavra não está lá. Agora, o conceito está lá? Ué, está lá, né? Então, a gente aprendeu aqui, esse conceito é muito importante para nós, né? É a falácia palavra-conceito. O conceito está lá. O que às vezes não existe é a palavra. E não significa que a gente não possa dar um nome para aquilo. Então, foi isso que a gente viu 2 semanas atrás. Aí eu vou fazer uma breve recapitulação, tanto é que eu até tirei as animações, só para a gente resgatar que foi uma da parte que gerou um tanto de animosidade. O pessoal ficou muito animado com a hora que a gente entrou nessa parte, certo? Então, eu falei que existe um problema com o surgimento do pecado, né? E eu falei quais são as dificuldades a serem abordadas quando nós pensamos na origem do pecado e na sua existência. Então, assim, quais são as objeções que normalmente são levantadas na sociedade quando as pessoas olham para o mundo, a gente dá um nome para a coisa ruim, a gente dá um nome para esse mal moral de pecado, e aí algumas objeções levantadas são: se Deus é bom, por que o mal existe? Se Ele é o Criador de todas as coisas, o porquê que o mal existe? Uma objeção razoável, né? O problema é que nem sempre para todas as objeções nós teremos respostas razoáveis, ou não respostas razoáveis, nós teremos resposta. Nem sempre é o que o povo quer ouvir. É diferente. Aí, depois, se Deus é bom, por que Ele não acaba com o pecado, então? Ele é uma promessa não dada. Veja, se Ele é bom, Ele poderia, né? Se Ele odeia o mal, se o mal não agrada a pessoa de Deus, Ele poderia acabar, uma vez que Ele é todo poderoso. Não é? Então, a gente tem aí algumas objeções que elas são razoáveis. Se Deus é bom, quem criou o pecado? Aí pode Satanás criar alguma coisa? É outra pergunta que tem que ser feita. E se Deus é criador e soberano, por que Ele ordenou o pecado? Então, veja, a gente não pode, porque muitas vezes, e pensa que aqui uma das intenções desse curso é fazer com que a gente tenha condição de dialogar com aqueles que não têm uma fé igual a nossa. Vocês não acham que esses questionamentos são razoáveis? Aí a vontade de falar assim, se catar, meu. Mas não, são questionamentos razoáveis, né? E aí poderia ir mais, né? Depois eu já até falei disso na aula, da quantidade de livros que são escritos para explicar essas dificuldades que a gente encontra nas Escrituras. E aí eu coloquei aqui uma sequência, uma citação de um cara chamado Machen. E o Machen, ele é o fundador do Seminário de Westminster. É o Machen que rompe com Princeton, quando Princeton começa a ficar liberal. Ele rompe, chama uns caras, começa o seminário. Depois de um tempo o Machen vai começar aí, vai ser um dos grandes proponentes aí de uma nova denominação, porque a denominação presbiteriana dos Estados Unidos naquela época torna-se liberal. E é engraçado no sentido, tragicômico, né? Você vê como que os passos para o desvio é sempre o mesmo. Então a igreja começa a ceder em algumas coisas ideológicas, ela começa a abrir mão da Escritura para ser aceita pela sociedade, então a igreja começa a ter medo de confrontar ou de falar o que a Bíblia ensina, e sempre começa da mesma forma. Vem uma força do feminismo que entra na igreja, foi assim que a PCUSA desviou, enfim. E aí o Machen, ele vai fazer essa seguinte frase, ó: quando dizemos que o homem tinha livre-arbítrio, no caso Adão, e que escolheu o caminho da morte, não queremos dizer que a sua escolha estava fora do plano eterno de Deus. Então ele está começando a delinear aqui 2 coisas importantes, que são responsabilidade humana e soberania divina. Então, veja, ele era livre. Agora, isso não significa que estava fora do plano de Deus. Não queremos dizer que ele surpreendeu a Deus ao pecar. Então, Deus não foi pego de surpresa. Então, aquela ideia de que Jesus é o plano B de salvação, cai por água abaixo. Jesus sempre foi plano A. Nunca teve outro plano, não existe outro plano. Aí ele vai continuar. Pelo contrário, o plano eterno de Deus, como vimos ao lidar com os decretos de Deus, abrange quantas coisas? Todas as coisas que acontecem.
Até o pecado do homem foi consumado de acordo... O que está escrito aí? O que ele diz com essa frase? Oi? Foi ordenado. Foi decretado. Está dentro do plano soberano de Deus para a história da redenção. Então pronto. Aí ele vai continuar. Mas, como observamos ao tratar este assunto, Deus realiza as coisas diferentes de formas muito diferentes. Assim, ele realizou a queda do homem de uma forma que preservou plenamente a liberdade pessoal e a responsabilidade do homem. Deus não é autor do pecado. Onde vocês já viram isso? Confissão de Fé de Westminster. Eu passei esses capítulos, as aulas desses capítulos lá no grupo. Então, o primeiro parágrafo da confissão, no capítulo 3º, vai falar sobre isso, de que Deus, ele ordenou todas as coisas de tal maneira que não é cerceada a liberdade humana e, ao mesmo tempo, Deus não é o autor do pecado. Tranquilo? Jacob, vamos lá, vamos começar. Então, pastor, e se a pessoa chegar assim, um ateu, fala assim, se o céu é um lugar santo, um lugar sem pecado, como que entrou no coração de Lúcifer o pecado nele, se o céu era um lugar santo? Aí é a hora que você vai ter que usar aquele argumento importante. A gente falou, o que a gente falou na última semana? Que o anjo que caiu, ele era músico, certo? Brincadeira. Tocava sax. Mas, brincadeiras à parte, existe, e a gente fala disso na aula passada também, que eu ouvi um trechinho da aula hoje, de que tem coisas que a Bíblia não nos revela. Então, Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas pertencem a nós, as encobertas pertencem a Deus. E existe esse é um tipo de raciocínio importante para a gente quando a gente vai argumentar com pessoas que não creem, né? A primeira coisa tem coisa que a gente não tem resposta. Por quê? Porque não é da nossa conta. Na minha linguagem, né? Na minha linguagem não é da nossa conta, por isso que Deus não revelou. Se Deus é perfeito, Ele mandaria uma revelação que fosse incompleta? Não. Pode falar com convicção aí. Não. Ele não mandaria algo incompleto. Então, tudo que a gente precisa saber está lá. Aí existe o grande dilema. Que momento que isso acontece? Eu imagino que isso acontece antes do dia da tentação. Então, tem um intervalo de tempo que a gente não sabe, por exemplo, a gente não sabe quanto tempo foi. Tem teólogo que acha que Adão e Eva foram criados no 6º dia e que ele caiu no 7º. Tem gente que acha isso. Eu não sei. Por quê? Porque a Bíblia não fala. E aí, como eu não sou criativo, eu não tento inventar moda. Então, isso é uma primeira coisa. A outra coisa, alguém pode perguntar assim, mas espera aí, como que você acredita em algo que não tem explicação ou que você não sabe o como aquilo acontece? Aí você pode perguntar para ele se ele entende de física quântica. Ou se ele entende como que a força da gravidade funciona. Ou se ele sabe te explicar todas as fórmulas de física. Porque as pessoas aceitam várias coisas que elas não sabem como explicar, mas porque alguém disse que é verdade, elas aceitam. Então é comum a gente ter crenças que a gente não compreende, mas a gente acredita. Ou não é? Então, por exemplo... Aí não funciona, estou falando de coisas que funcionam. Aí, agora você pensa, você sabe como que constrói e calcula uma ponte? Mas, a minha esposa sabe, mas você pega e acredita que a ponte está lá, feita do jeito correto. Tanto é que minha esposa nem gosta de morar, nunca quis morar em Gávea por causa das pontes. Diferente da... Entendeu? Talvez até mais conhecimento, até mais medo do negócio, né? Mas então pronto. Então tem um monte de crença dentro da sociedade que as pessoas não questionam. Por exemplo, a gente sabe como o homem foi criado.
A gente sabe. Por quê? Porque Deus revelou. Agora, para alguém que acredita na evolução, ela não sabe como. Se você perguntar para ela, ela fala assim, não, mas é o que é. Foi criado. Me dá evidência, me explica. Não preciso. É a fé. Eles não vão dar esse nome, mas é uma fé. Por isso que a gente fala que, inclusive, o ateísmo é uma religião. E aí entra uma forma que eu gosto de pensar a maneira de defender a fé, a apologética, que é aquela em que você já parte de alguns pressupostos. Porque todo mundo parte de algum tipo de pressuposto. Todo mundo crê em algo que ele não tem como explicar. Mas ele sabe, no nosso caso, a gente sabe que é verdade. Então, por exemplo, para mim é inegociável, tipo, eu ficar, tem que explicar que Deus existe. Eu não explico isso. Eu já parto do pressuposto que ele existe. Por quê? Porque ele existe. Eu parto do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus e a partir dela eu entendo a realidade. Então tem algumas coisas que eu nem tento negociar, eu parto dali para frente, né? Então muitas vezes uma das formas é você mostrar que a pessoa tem crenças que ela não consegue explicar. E assim, nesse sentido, a gente está mais ou menos em pé de igualdade. A diferença é que eu tenho alguém que me afirma isso e que até hoje nunca mentiu e até hoje nunca falhou. Mas como que um músico fez lá, eu não sei. Mas ou ele era saxofonista ou baterista. Mas pronto, vamos continuar aqui. O tentador e o próprio homem foram os autores do pecado do homem. A justiça de Deus é eternamente pura. No entanto, Deus usou até este mal terrível para o seu... Está escrito ali. Propósito sagrado. Onde vocês viram a palavra propósito? Em perspectivas, né? Então Deus tem um propósito, né? Ele usa esse mal, inclusive, para esse propósito. Por exemplo, se não existisse o pecado, era necessário salvação? Já é uma coisa para pensar. Se a Bíblia é a história da redenção, se a Bíblia nos mostra a história de Deus vindo salvar o seu povo, que história seria essa se o pecado não existisse? Porque essa história de Deus salvar o povo só existe porque houve o pecado. Esse é o ponto. Então existe um propósito na existência do pecado. Agora, o que normalmente o povo não pensa é que para quem a entrada do pecado custou mais? Para o próprio Deus. Ele teve que matar o próprio filho. Então, pessoal, ainda, veja, quando você entra nessa discussão de por que Deus decretou o pecado, tinha que pensar assim, rapaz, será para pensar que ele decretou um negócio que ele mesmo sabia que ele ia matar o filho dele por conta daquilo? E por que a gente, muitas das nossas perguntas, vem porque a gente tem uma visão o quê? Humanista. Uma vez que a gente coloca o homem no centro, na verdade eu vou argumentar que o pastor da Pedras Vivas fala isso há algum tempo, quando ele vai falar de que desde o iluminismo existe um movimento de tirada da centralidade de Deus e o homem como aquele que está no centro e que a razão pode dar conta de todas as coisas. Então quando você tem esse movimento, o que é isso? É uma visão antropocêntrica, é uma visão humanista. É uma visão que coloca o homem em primeiro lugar como algo mais importante. Por isso, por exemplo, que existem grandes debates teológicos acerca de apelo depois de pregação. Apelo do tipo, você aceita Jesus? E aí parece que Jesus está implorando para as pessoas virem e as pessoas estão a rejeitar. A pergunta que tem que ser feita é, quem precisa ser aceito? É aquele que é santo ou você que é imundo? Então a visão humanista, uma visão antropocêntrica, uma visão que é influenciada pelo iluminismo, pelo racionalismo, que basicamente acontece na nossa sociedade, ela vai sempre achar, ela parte do pressuposto que o homem é bom, que ele merece alguma coisa. E o que o ser humano merece? Condenação eterna, inferno. Oi. Mas pode dar alguma situação até interessante. Geralmente ele se baseia naquela passagem que diz, este é uma porta e bate, se você abrir isso. Certo. Por isso que eles falam que você tem que aceitar Jesus. Mas a gente precisa entender no contexto o texto.
E a gente precisa olhar para a Escritura toda, porque o problema todo é quando a gente vai pegar um único texto, fora do contexto, e interpretá-lo, né? Mas vamos voltar aqui para o negócio aqui do próprio propósito sagrado. E aí que ele termina falando? Permitiu que o homem caísse. E aí eu coloquei em itálico, negrito e sublinhado. Será que eu quero dizer alguma coisa com isso? Que nós vamos debater essa frase mais para frente. E aí ele vai continuar. E aqui eu acho que é a hora que entra uma sabedoria profunda do Meitner. Não me perguntem por que ele fez isso. Não lhe posso dizer. Mas se o Meitner não podia, eu também não posso. Se o Meitner não tinha condição, eu também não tenho. Esse é o eterno mistério do mal. É para nós um enigma insolúvel. O que significa insolúvel? Não tem solução. Não tem solução. Então devemos confiar apenas em Deus para a solução. E aqui vai começar a entrar em questão a nossa visão acerca das Sagradas Escrituras. Aqui começa a entrar para nós a maneira como a gente enxerga a doutrina da inspiração, a inerrância. Tudo isso, a gente vai passar por um monte de texto bíblico hoje. E eu espero conseguir mostrar para vocês que as verdades principais que foram ditas aqui, que Deus não é o autor do pecado, e sim um homem, e que ao mesmo tempo Deus decretou o pecado, eu espero mostrar essas duas verdades com vocês através da Bíblia. Satanás não tem nada a ver com o pecado? O Satanás tem, mas estava no decreto, e veja, para entrar na humanidade precisava ser por meio de quem? De um homem. Tanto é que essa é uma das razões pelas quais Jesus precisava ser homem. Porque só um homem substitui homens. Então se o pecado entra em Satanás, ele está na esfera espiritual. Aí isso não entra na humanidade. Mas Adão não aguentou o tranco. Mas tudo dentro da ordenança divina. Mas a gente vai ver textos que vão mostrar para nós de que maneira essas duas coisas são verdades, né? Oi. Essa situação que o senhor colocou aí sobre a questão do homem, o senhor falou que Jesus teria que ser homem para poder. Então, no caso aí, é por isso que também que foi a nós imputado a pregação do Evangelho, que é o não salvar homens, né? Mais ou menos isso, né? Sim, o Evangelho vem para salvar homens, né? Mas a gente é responsável por salvar o nosso, né? A gente é responsável por obedecer a Deus anunciando o Evangelho. Porque hoje quiser fazer essa mensagem aí, Deus não. Tanto é que na primeira carta de Pedro, vai ter uma hora lá acho que é no primeiro capítulo, lá no finalzinho do primeiro capítulo, que fala assim, ó, e os anjos estão lá de cima, querendo ver o que está acontecendo, porque eles queriam fazer parte disso. Está em outras palavras, né? Mas é dada a nós a responsabilidade de fazê-lo, né? Mas pronto. Então vamos lá. Então, uma coisa porém é clara, o homem não tinha desculpa quando caiu, e ele era culpado aos olhos de Deus, sendo deixado a liberdade da sua própria vontade, caiu em estado que foi criado ao pecar contra Deus. Então, foi aqui que nós paramos na semana passada. E aí, nós vamos entrar com quem? Nós vamos entrar com o meu amigo Bavinck. E aquela frase grifada do Meitner, o Bavinck vai falar algo sobre ela. Então, o mundo caído, no qual nós vivemos, se apoia nos fundamentos de uma criação que era boa. Então, ele já começa voltando no argumento seguinte: quando Deus criou era bom, não tinha razão para o homem pecar. No entanto, mal acabou de ser criado e o pecado entrou nele. Então você vê que o Bavinck já tem uma visão de que entre a criação e a queda não foi tanto tempo. A expressão mal de acabou de ser criado dá a ideia de espaço curto de tempo. A origem do pecado é o quê? É um mistério. Esse é mistério. Esse é mistério mesmo, insolúvel. Ele não veio de Deus e ao mesmo tempo não está excluído do seu conselho. O que ele está a falar? A mesma coisa do Meitner. Só que em outras palavras, a mesma coisa. Não vem dele, mas estava no seu plano.
Deus decidiu conduzir a humanidade, olha essa frase dele que interessante. Deus decidiu conduzir a humanidade pelo perigoso caminho da liberdade pactual. Ou seja, ele deu opção para o homem. Então o homem era livre para fazer o que ele queria. Adão. Em vez de elevá-la por um só ato de poder acima da possibilidade de pecado e morte. Então o que o Bavinck está falando é o seguinte, Deus sendo criador, ele não poderia ter criado todo mundo com a impossibilidade de pecar? Poderia, ele quis? Não. Então ele vai falar isso do perigoso caminho da liberdade pactual. Por que Deus fez isso? Aí qual que é a resposta mais simples, mais fácil de se dar? Para a glória dele. É para a glória dele. Na semana retrasada alguém deu essa resposta, falou, para a glória de Deus. É verdade. É verdade, é para a glória de Deus. Agora, tem coisa que a gente consegue detalhar um pouco mais ou tentar perceber um pouco melhor. E tem hora que a gente não vai perceber, e aí é o para a glória de Deus, o para a glória de Deus suficiente. E a gente vai ver alguns textos que vão falar sobre isso hoje. O Bavinck vai continuar. Então, o objetivo da narrativa da queda em Gênesis é apontar o desejo humano de se tornar o quê? Independente de Deus. Que é o que eu tenho chamado aqui da busca pela autonomia. Então, eu não quero depender de Deus. Deus falou, não coma, porque eu digo que não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Quando Adão desobedece, ele está buscando uma independência. Ele não quer mais depender e seguir as leis de Deus. Conhecer o bem e o mal é tornar-se o quê? Determinador do bem e do mal. É decidir por si mesmo o que é certo e o que é errado. E não se submeter a uma lei externa. Basicamente, a gente vive nessa realidade até os dias de hoje, ou não? A gente vive A gente pode até achar que parece que na nossa época essa realidade está injetada com esteroides anabolizantes, né? Porque parece que é mais evidente o tanto que as pessoas não querem submeter a nada. Não tem mais nenhuma verdade, né? Então, quem prestou atenção na aula na semana passada, o pastor comentou aqui que existia uma época, décadas atrás, onde uma família cristã e uma família não cristã poderiam sentar e na maior parte da conversa eles concordariam em praticamente tudo. Em termos morais, os pensamentos seriam os mesmos. Agora, hoje, isso é mais difícil. E vou dizer, é tão difícil hoje que dentro da igreja você vai ter essa divergência. A loucura é tamanha que dentro da igreja a gente vai ter divergência em assuntos básicos. Como diriam alguns, assuntos basilares, assuntos fundamentais, a gente discorda. O que a gente não deveria. Tem coisa que a gente não deveria discordar. E a gente tem alguma discordância. Então pronto. Então o que o Bavinck está dizendo é que a busca de Adão foi uma busca de definir por ele mesmo aquilo que é certo e errado. Se Deus mandou não fazer, aquilo é certo ou errado? É errado a ação, é certo obedecer. Sim. Quando Adão desobedece, o que ele diz? Eu sei o que é melhor, eu sei o que eu faço. Deixa que eu dou conta da minha vida. Essa é a busca humana. Não é assim com a criança emburrada em casa? Não é assim com a criança na sala de aula? Não é? Então, você vai começar a ver que essa é uma tendência da humanidade caída. Aí a gente vai ver isso, onde que a gente vê isso? Romanos 3. Certo? Romanos 3, a gente sempre volta lá para o mesmo texto. Então, em resumo, buscar o conhecimento do bem e do mal é desejar emancipação de Deus, é querer ser como Deus, porque quem determina o que é certo e errado? Deus. Então, o Bavinck vai continuar. A questão da vontade de Deus em relação ao pecado é inquietante. Ou porque que estava no plano de Deus? É inquietante. Tanto é que a gente ficou na semana retrasada aí debatendo. Aqueles que falam da permissão, quem que falou da permissão de Deus? O Machen, certo? Que ele fala assim, Deus permitiu que o homem caísse. Aí olha o que o Bavinck vai falar. Aqueles que falam da permissão de Deus em relação ao pecado, corretamente,
tentam evitar fazer com que ele seja o autor do pecado. Então, o problema dentro do mundo da teologia, muitas vezes, não é que a pessoa tinha má intenção em afirmar alguma coisa. Ela estava tentando evitar algumas outras. Só que quando você evita algumas coisas sem ter consideração por todas as outras verdades bíblicas, você pode fazer alguma afirmação errada. Protegendo Deus. Que é a tentativa nossa, né, de proteger Deus, vamos colocar assim, né? Existe um certo sentido que é legítimo essa busca de você querer articular a verdade de uma forma que pareça mais palatável. Tem hora que é legítimo. Aí tem hora que não tem alternativa. Porque daí, se para você fazer algumas coisas, você acaba tendo que ferir, entre aspas, na maneira que você expressa a soberania. Então, vamos aplicar isso para outras doutrinas bíblicas para a gente perceber isso. Muitas vezes, na tentativa de defender a humanidade de Cristo, algumas pessoas reduziram a sua divindade. E se você reduz a divindade, ele deixa de ser Deus. E aí foram condenados como hereges nos primeiros concílios. Outros, na tentativa de enfatizar a sua divindade, diminuíram a sua humanidade. Então você vai ter heresias de todos os tipos, e muitas vezes não é na maldade. Às vezes é, tem cara que é enviado de Satanás mesmo, e às vezes você vê que me parece, né, quando você olha para a história, e você olha no esforço do teólogo, parecia um esforço legítimo de tentar apresentar aquela verdade de uma forma que fosse coerente, considerando que eles não tinham todos os recursos que nós temos hoje, né? Não tinha lá, por exemplo, você estava com uma dúvida, eles não podiam escrever lá Gênesis 3, Augusto Nicodemos, que é o que às vezes você faz e é o que às vezes eu faço, né? Vai lá e escreve lá não sei o que, John Piper, não sei o que, o pastor que você gosta. Não é fácil isso? Você nem quer ler, você quer ouvir alguém falar. E se tiver aquela perguntar não ofende, que é 5 minutinhos, mais fácil ainda, né? Aí eu estava brincando com um amigo do Natan, que é um cristianismo sem leitura. A profundidade dessa fé é da profundidade de uma poça d'água. Um cristianismo que não lê é tão raso quanto uma poça d'água. O cristianismo demanda leitura. Da onde que eu tiro isso da Bíblia? Pelo fato de Deus ter se revelado de maneira escrita. Então você ser crente e não ler não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Então pronto. Então ele vai falar, porém, né, então ele vai começar com essa formulação, se arrisca a negar a plena soberania de Deus. Tipo assim, não é que Deus ordenou, ele só permitiu. E aí poderia ou não acontecer, se é permissão. A teologia reformada, seguindo Agostinho, nunca se satisfez com a ideia de permissão. Então, Bave que já está dando umas indiretas ali, ele não escreveu para o Machen, né? Mas você vê que discorda um pouco do que o Machen colocou. Por conta do risco de usar declarações duras, ainda imagina na nossa época, com a geração mole, os teólogos reformados insistem que, embora Deus não peque, nem provoque o pecado ainda não está fora da sua vontade. Parece que ele está repetindo a mesma coisa toda hora. Mas você vê que é uma doutrina que a gente é insistente, porque a Bíblia se apresenta dessa forma. Além disso, Deus criou os seres humanos santos e sem pecado. E a gente viu na outra semana, na semana retrasada, que ele não apenas criou santos sem pecado, ele criou com capacidade de obediência. Ele dotou Adão com a capacidade de obedecer. Deus, muito certamente, criou os seres humanos também para serem capazes de pecar. É daí que vem a possibilidade, vem o livre-arbítrio. É a possibilidade de fazer o que é certo e fazer o que é errado, sem a influência interna, porque eles foram criados santos. Então não tinha tentação interna. Com essa possibilidade, se tornou realidade, porém, um mistério. O pecado desafia explicações. Então, na minha concepção, o maior teólogo sistemático da história falou que o pecado desafia as explicações. O que eu, Leonardo, vou fazer? Vou calar minha boca
vou concordar com o que ele falou, a gente não tem explicação do porquê, nos mínimos detalhes, Deus fez dessa forma. Mas a gente vai ver que o texto bíblico também fala isso. Então isso que é a beleza do negócio. Então agora nós vamos entrar na seção dos textos bíblicos, tá certo? Então vamos lá, problema do pecado. Efésios 1:11, Marco, lê para nós aí. Consegue ler, não? Nele, no qual fomos também feitos, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O que a gente consegue aprender desse texto bíblico aí? Todas. É uma boa aprendizagem, todas as coisas. O que mais? Predestinados segundo o seu propósito. O que mais? Faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Dentro do tema que a gente está a olhar, a parte importante é isso: conforme, todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O que isso significa? A vontade de Deus é perfeita e agradável. Mas o que significa ele ter feito todas as coisas conforme o conselho da sua vontade? Lembra da conversa de Deus com Jó? Lá no final? O que Deus fala para Jó lá? Uma das coisas que talvez tenha a ver com esse tema. Você me deu conselho? Você me deu conselho para fazer as coisas? Você estava lá na hora que eu lancei na hora que os fundamentos do mundo foram lançados, você estava lá? Isso significa que o conselho da vontade de Deus, ele é o quê? Isento de influência de terceiros. Diferente dos maridos, que o marido não tem a capacidade de tomar decisão isento de... Tem, Marco? Exato, você chega no shopping, você vai parar o carro Não, por que você não parou lá? Não estou falando do Marco. Lá nos Estados Unidos acontece isso. Aí, eu ouvi dizer. Assim, simplesmente porque eu quis parar aqui. Não, mas aquela vaga é mais perto. E daí? Você não gosta de ir no ginásio para andar na passadeira? Anda agora. No coberto, 10 metros. Uma pessoa no coração dela quer que você saia daquela vaga e vá para outra. Entende? Então Deus não teve essa, não teve... Dizem as más línguas, aí vai uma piadinha sexista aqui só para animar o dia, né? Que Deus criou Eva depois de Adão, para Eva não dar opinião na hora que fosse fazer um homem. Mas isso é intriga da oposição, isso é mentira, né? Isso é mentira. Mas Então assim, ó. O conselho da vontade de Deus é dele. Ninguém estava lá. E ele sabe. E aí é importante. Não poderia estar o filho espiritual ali no conselho? Não, mas isso é Deus. Aí porque se não for isso, você está separando Deus. E Deus é 100 partes. Deus não é composto de partes, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente vai chamar até do conselho intratrinitariano. Só que são 3 pessoas da Trindade, todos 100% Deus em perfeita harmonia. Que divergência existe? Nenhuma. Então, primeira coisa, Deus sabe o que faz, Ele tem a sua glória como propósito final, então Ele tem um propósito na maneira como Ele criou as coisas. Oi. Esse trecho da Bíblia que o senhor citou, que fala que não cabe a nós entender, eu me lembro que uma vez eu estava questionada e eu disse para ele, olha,
Se Deus não deixou isso na Bíblia, isso é inquestionável. Se você quiser perguntar, se esforce para ir para o céu, quando chegar na pergunta, você vai responder. E se esforçar para ir para o céu também não vai resolver, né? Mas tem coisa que é... Veja, tem hora que é isso, né? Então, na aula passada eu brinquei disso, né? A Dani não estava aqui, eu falei que é um versículo que eu usava bastante com a Dani, Deuteronômio 29, porque a Dani, uma das inclinações pecaminosas do coração dela é a curiosidade. Algum nível de curiosidade é bom, o nível de curiosidade da Dani às vezes excede esse limite, né? A Dani é curiosa, e tem hora que eu não sou nada curioso, então isso é engraçado. Então ela fala assim, você não fica curioso do que Deus fez assim? Eu falo, não. Não, você não fica não, por quê? Porque não está escrito. Aí eu vou ficar curiando para quê? Se eu não tenho, e veja, não tem novas revelações, não tem possibilidade de novo conhecimento. Aí eu vou ficar quebrando minha cabeça com aquilo, não vou. Mas, pastor, né? eu ficava perguntando para a Mara, se a mulher comeu do fruto e deu para o homem, se ele não aceitasse, não ia ter pecado. Exato, o pecado não entrava na humanidade porque ele era o representante federal. O pecado só entrou porque o homem foi omisso. Por isso que não podia federal. Mas não é nem só por isso, né? O homem já começa, quando ele não cuida do jardim, a serpente não devia estar lá, estava lá. Tem uma pregação daquela outra igreja que eu te falei outro dia. Sabe qual que é? A Igreja Pedras Vivas? Aí tem a pregação lá na queda, né? Mas é basicamente a inversão completa da ordem criada por Deus, né? Então Deus, homem, mulher, criação. Na queda é a criação enchendo a paciência da mulher, a mulher enchendo a paciência do homem, homem e mulher se rebelando contra Deus, né? Então pronto, vamos lá, Romanos 11:33. Então tá assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O que a gente aprende com isso? Um hino. Além do hino. A gente não tem como saber. Existe uma diferença muito grande entre Deus e nós. Falta o limite da curiosidade, né? Tem que pôr uma cerca, né? Eu até fui... O que são insondáveis? Aquilo que você não consegue absorver, Não tem capacidade. Você não consegue medir. consegue entender. Aí eu fui dar uma olhada na palavra lá. O que significa insondável? Que não dá para sondar. Então, muitas vezes tem lá futebol, vai fazer a transferência, faz a sondagem para ver se o jogador tem interesse de vir, né? Aí, quando você vai para o inglês ali, a maneira como está assim, ó, é não pesquisável. Não dá para você pesquisar isso. Ou seja, não dá para você escrutinar. Não dá para você analisar. Não vai dar para você perceber. É impossível que seja plenamente conhecido. Aí a gente volta no que o Marco trouxe, de que existe uma distinção entre o Criador e a criatura, na qual o Criador, sendo infinito, sábio, perfeito, detentor de todo conhecimento. Ficou frio aí, né? Não. Ficou frio. E nós somos seres finitos, e a nossa razão foi afetada pelo pecado. Como que pode a gente conseguir absorver esse conhecimento? Dá jeito? Não dá jeito. Não dá jeito. Então é isso que ele primeiro está a falar, que o juízo de Deus são insondáveis. Depois ele fala que inescrutáveis os seus caminhos. O que é inescrutáveis? Que não dá para escutar? O que é inescrutável? Você pode pesquisar no Google? Pode pesquisar, não sei se o Google vai dar a resposta certa. O que são inescrutáveis? Acho que é aquilo que você não consegue escutar. Você não sabe nem onde procurar. Inquestionáveis. Tá, parabéns, erraram todos. A ideia aqui... você fez treinamento na selva, Marco? No mar. No mar é mais difícil ainda. Porque é aquela ideia de que você não consegue rastrear o caminho. Né? Então, você pensar lá o caçador, né? Ele vai rastreando os passos. Aqui a ideia é que a gente não consegue rastrear os caminhos de Deus. Porque eles são incompreensíveis para nós. E muitas vezes, quando a gente olha para a nossa vida, Deus faz as coisas de tal forma
que depois que acontece e passa, às vezes depois de um tempo, você olha para trás e faz sentido. Mas que na época, para você, era o negócio mais louco do universo. Era um negócio que não fazia sentido, que você reclamou com Deus, você se revoltou contra Deus. E agora hoje, sabendo que você sabe, se você voltasse no tempo, você optaria por aquilo que Deus fez. Então os caminhos de Deus são dessa forma. Eles são inescrutáveis, a gente não consegue rastrear, a gente não consegue perceber muitas vezes quando ele está a acontecer. Às vezes, depois que acontece, a gente olha para trás, a gente consegue perceber quais eram os planos dele. E às vezes a gente nem consegue, mesmo tendo passado, né? Mas Isaías falou isso, não? Isaías falou isso, que os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos, nem os caminhos de Deus são nossos caminhos também. é isso. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E é verdade, né? E é verdade. Então aqui a gente já viu que Deus tem uma vontade, que ele não recebeu pitaco de ninguém, ninguém ficou lá na orelha de Deus a falar algo. E que além dele não receber conselho, o que ele faz a gente não dá conta de perceber e nem dá conta de acompanhar. Ok? Então tá bom, a gente pode pensar isso. Aí a gente pode... Isso que eu acho legal, a gente começar a refletir a respeito da Bíblia e começar a aplicar para a nossa vida. A gente consegue aplicar em todas as áreas da nossa vida isso aí. Desde o porquê alguém me fechou no trânsito, desde o porquê alguma doença aparece, desde o porquê alguma oportunidade de emprego some, porque eu perco meu emprego, porque eu recebo uma outra proposta. Tem um monte de coisa. Você começa a falar assim, peraí, o que Deus está a querer com isso? E às vezes você olha para trás e você consegue remontar, né? Mas enfim, por fim, aqui nesse slide de Hebreus 6,17, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. O que a gente consegue aprender nesse verso? O que isso tem a ver com o conteúdo que a gente está a falar? Oi? A pergunta é, o que a gente consegue aprender a partir desse versículo? E de que maneira está relacionado com o assunto que a gente está a estudar hoje? Nós somos pecadores. Se Deus não mantiver a promessa dele, o juramento dele, nós não vamos ser capazes de fazer o que Deus quer. Tá, não acho que seja isso. Oi? A vontade de Deus ainda é imutável. A vontade de Deus ainda é imutável. Deus jurou perfeito de maneira de promessa. Então Deus jurou por ele mesmo. Tá, o que mais que a gente consegue... E de que forma relaciona com o assunto? Qual é o assunto? Pecado. Tá. Tá, não é isso. O que mais que a gente consegue aprender aí? Ele revelou, né? Ele quis mostrar mais firmemente aos seus desejos. A promessa da imutabilidade do seu propósito, ou seja, o que está escrito, sei lá, o decreto dele, eu acho que está. Então, o decreto de Deus não muda. Deus é imutável. Os seus planos não passam por alteração. Deus não é igual a gente. Deus não depende, por exemplo, de recursos financeiros para que os projetos deles aconteçam. Ele não precisa chegar e falar assim, outro dia eu ouvi as crianças gritando ali, então é melhor fechar a sala mais longe para as crianças gritar mais longe. Porque Deus não precisa desse tipo de conhecimento, ele já estava planejado, para ele já seria o melhor desde o princípio, né? Então, se os decretos de Deus são imutáveis, de que maneira isso se correlaciona com o assunto de hoje, que é o pecado? O pecado estava decretado. Que o pecado estava decretado. Se os planos de Deus são imutáveis e o pecado existe, Deus decretou. Faz sentido? Então, imutabilidade do seu propósito. Então aqui a gente viu que Deus tem uma vontade, não recebeu pitaco de ninguém, que ele tem planos que são insondáveis e que esses planos são imutáveis.
Então você começa a ter que concordar de que Deus, nos decretos, decretou que o pecado aconteceria. Deus decretou que Adão cairia. Faz sentido? A Bíblia é inspirada, inerrante, suficiente, autoritativa e necessária. Então vamos lá, vamos continuar. Romanos 9, de 15 a 18. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem? O que a gente consegue aprender aí? Soberania. Soberania? E outra coisa, Eleição. a gente muitas vezes não consegue ver a glória de Deus em coisas ruins, como a gente viu na perspectiva, o fato de Deus salvar, a gente consegue ver glória para Deus, mas o fato de ver a condenação, muitas vezes a gente não consegue ver. Que foi aquela resposta para a pergunta do inferno. Sim, Né? Cristo diz claramente isso, ou seja, o que aprover, ter compaixão, e aprove. Então, Deus, ele é soberano, ele demonstra compaixão e misericórdia para quem ele quiser, ele não presta conta para ninguém. Aí esse é um jeito que você não pode falar hoje em dia, certo? Mas eu estou falando entre nós aqui, dos nossos, eu consigo às vezes falar dessa forma, né? Agora, o que é interessante aqui? O faraó, o que Deus fala para faraó? Como que ele mostrou o poder em faraó? Por as pragas, né? E como que Deus manifestou o poder também? Endurecendo o coração. Então pergunta, lição de casa para reflexão: pode Deus endurecer o coração de pessoas para que essas pessoas se levantem contra o povo dele e tentem atrapalhar os planos do povo de Deus? Eu acho que a história de Jacques Campbell, Oi? né? O assassinato de Jacques Campbell não foi Aí é possível a gente olhar por essa perspectiva, né? Mas quando a gente ficando com as Sagradas Escrituras, a gente vê que claramente, uma vez que Deus é soberano, tanto é que teve um pastor que fez um vídeo, que tem hora que... Não, os caras querem falar uns negócios que é para soar bonito, mas é uma coisa, as duas coisas são verdade. Então falou assim: não foi aquele rapaz que matou o Kirk, foi Deus quem o chamou. Tá, as duas coisas. As duas coisas. E a gente vai ver isso, porque senão você inocenta o pecado do cara, né? Então, mas eu acho que nesse sentido, do rapaz, o que assassinou seu pai. Sim, e a gente consegue aplicar isso de várias formas para a nossa vida. Então você vê que muitas vezes quando o povo de Deus, e isso é uma coisa, isso é uma lição importante para a nossa vida como igreja e a nossa vida tanto individual quanto coletiva. Se a nossa vida não tem oposição por conta da nossa fé, nós não estamos vivendo a nossa fé direito. Paulo a Timóteo vai falar que todo aquele que quiser viver uma vida piedosa sofrerá perseguição. Não é opcional. É que não precisa ser perseguição a ponto de ser morto. Mas tem várias formas das pessoas encher nossa paciência. Tem, por exemplo, a gente está aqui fazer uma obra, o vizinho que não tem nada a ver com a história ligar para a polícia e reclamar de barulho. Que aconteceu. O cara que menos conseguiu ouvir barulho foi o cara que reclamou. O vizinho aqui de muro não ligou. E o vizinho de muro falou que nós não estamos atrapalhando eles. Eu tenho essa informação. Falou, nós não ouvimos nada. Agora o desgramado lá do outro lado da rua, que ouve autocarro. Essa rua passa caminhão o dia inteiro com aço do vizinho. Passa a moto do grau, passa tudo. Mas aí foi a obra aqui. Então, a gente consegue ver que Deus ele é soberano sobre isso, ele mostra a misericórdia, e ele inclusive usou o pecado de Faraó.
Porque Deus endurece o coração. E como que Deus endurece o coração do ser humano? Rapaz, esse menino aí tá PhD, meu. Você está perdendo. Começa a absorver. E a música? Só que você vê. Só que você vê que ele é do instrumento de corda, né? Que é próximo da harpa que Davi tocava, né? Não tá perto lá do sopro, lá do... Mas brincadeiras à parte aí. Então Deus, ele remove essa graça comum da vida do descrente, o coração endurece. É o que precisa acontecer no nosso coração. É o Espírito remover, distanciar de uma área da nossa vida, aquela área vai em declínio. É isso. A gente viu que o Amaro está passando por esse momento agora, que ele foi convicto, é isso que está acontecendo. Mas o... É isso. Se afastar dele face, é mesmo que descer a sepultura. É isso. Então, quando a gente olha, Deus, ele usou o pecado de Faraó para que o plano dele fosse cumprido. E por quê? Porque Deus queria mostrar o poder dele. E aí, vocês já viram na aula 2, para que o nome dele fosse anunciado por toda a terra. Então, em primeiro lugar, a libertação do Egito não era o povo, era anúncio da glória de Deus. Esse era o primeiro objetivo. Está aqui no texto, não foi Perspectivas que descobriu isso. Foi o Espírito Santo que revelou isso aqui para Moisés. É para que o nome de Deus fosse conhecido. Mas pronto, vamos continuar. Agora nós chegamos lá no Tiago. Tiago 1, 13 a 17. Ninguém ao ser tentado diga por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que a gente aprende com esse texto em relação com o assunto de hoje? Ó, aqui está meio na cara esse. Nós somos culpados. Nós somos os autores do pecado. Porque Deus não tenta ninguém, Ele mesmo a ninguém tenta. Ele não está a tentar. Ele removeu a graça dele, a escolha, porque é sempre o contrário. Quando Deus está a agir, Ele está a aliviar para nós. Então Deus, Ele graciosamente age em nós sem a gente merecer. O ideal, veja, se Deus não fosse gracioso, todo mundo aqui estava lascado. Todo mundo ia ser o pior possível. Mas Deus, de maneira graciosa, Ele age em nós de maneiras distintas na vida de cada um. Mas a questão é, Ele não coloca a tentação no nosso coração, ela está lá. O que Ele faz, Ele remove. Ele remove o pecado, Ele remove a inclinação. Então, quando a gente pensa processo de santificação, é Deus, através do Espírito Santo, a remover de nós as inclinações carnais que nós temos. Então, Ele sempre faz o contrário. Agora, quando Ele nos deixa por nós mesmos, mas Ele não põe, por exemplo, o pecado na nossa frente, Ele não põe a tentação na nossa frente. Eu vou fazer uma distinção. No grego a palavra é a mesma, então é o contexto que dá a tradução. Tanto a palavra para provação quanto a palavra para tentação, elas são a mesma palavra no grego. Aí a questão é, o que Deus faz quando Ele nos prova? Porque Ele nos prova, Ele não nos tenta. E o que o diabo faz quando Ele nos tenta? Qual que é o resultado final da provação divina? Perseverança que vai gerar? Vai gerar fé. Então, quando Deus nos prova, o intento dele na provação é o nosso crescimento espiritual. Quando o inimigo nos tenta, o intento dele é declínio espiritual. Então a diferença de provação e tentação está no resultado final. Muitas vezes o processo pode ser parecido,
dentro da provação, a nossa cobiça para a gente pegar. Isso é verdade também, mas pense nisso, que muitas vezes a mesma circunstância pode ser usada como provação ou como tentação. Aí tem um pregador famoso, que ele cita um outro cara, mas que ele vai falar que o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. O Jacob já lembrou do colesterol bom, né? HDL, né? Hernandes Dias Lopes. Então o Hernandes usa essa citação direto. O mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Então tem circunstância, a mesma circunstância na nossa vida pode ter efeitos diferentes. Ela pode nos aproximar de Deus ou nos distanciar. Mas o que mais que a gente pode aprender aqui? Então Deus ele não tenta ninguém e Ele mesmo não é o quê? Tentado pelo mal. E se Ele não é tentado pelo mal, o que Ele não vai fazer? Ele não vai pecar, Ele não vai fazer o mal. Então Ele vai falar aqui o que a gente faz, tudo mais. O que vem do alto? O que acontece com esse Pai das luzes? Ou seja, Ele só é capaz de fazer o bem. Se Ele só é capaz de fazer o bem, pode Ele ser o autor do pecado? Entende? Não está na Escritura isso? Então a gente começa a ver de que existe um Deus soberano que decretou todas as coisas, e agora existe um Deus que só pode dar o que é bom, não tem variação ou sombra de mudança, Ele não pode tentar ninguém, então dele não procede o pecado. Então a confissão de fé sabiamente vai resumir de que Ele decreta todas as coisas de tal forma que Ele não cerceia a liberdade humana e Ele não é o autor do pecado. E que é o que o Meitin falou e é o que o Bavinck falou. Por isso que o homem tem responsabilidade pelos seus atos. Exato. Aí nós vamos continuar, porque o texto não acabaram, porque é cheio de fundamento para isso. Ó, 1 João 1,5. Ora, a mensagem que da parte deles temos ouvido e vos anunciamos é esta aqui. E? O que quer dizer e nele não há treva nenhuma? Não tem pecado nele. Então ele é incapaz. Ele não pode ser o autor do pecado. Está na Bíblia ou não está? Não, porque ainda vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Olha lá, Atos 2, 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, quem que é este? Este é Jesus. Né? O pronome demonstrativo está mostrando aquele que veio anteriormente, que é Jesus. Atos 2. Atos 2, o que acontece em Atos 2? Oi? Pentecoste. Atos 1. Atos 1, Jesus já ressurreto, encontro com os discípulos. Aí, texto clássico, Atos 1, 8. Certo? Vocês aprenderam perspectivas também? Atos 1, 8, vocês não conheciam antes. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas, tal. Aí os discípulos ficam lá, aí chega Atos 2, Pentecoste. Depois do Pentecoste, da plenitude do Espírito, o que acontece? Não. Tem um cara que ele vai arrumar, ele vai comer. Jesus transformou a vida dele depois de uma burrada que ele fez. Pedro. O que Pedro faz? Pedro prega. Para cada negada aqui, para cada vez que ele negou, 1000 convertidos, certo? Eu gosto dessa correlação. Negou 3 vezes, primeira pregação dele, 3 convertidos. E aqui é no meio da pregação de Pedro, esse texto. Se vocês acham que confrontação de pecado que acontece aqui no domingo, olha o que o Pedro está a falar para os judeus. Vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Então é esse o jeito que Pedro evangeliza. Está dando no meio dos caras. O que Pedro ensinou para nós aqui sobre o assunto? Eu já falei sobre esse texto aqui na igreja. No sentido de o pecado de Deus, a morte de Jesus, ao mesmo tempo foi a atividade dos homens também. Em um versículo, soberania divina e responsabilidade humana.
determinado desígnio de Deus, vós o matastes. Deus decretou, mas foi você que matou. Soberania divina, responsabilidade humana. Em um versículo. Está aí ou não está? Eu acho bom esse texto, eu gosto desse texto. Agora é Mateus 17, 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Quem que faz padecer? Quem que é que faz as mãos? Nós. Eles, no caso, né? A gente não estava nessa. Né? Agora vamos avançar aqui, de novo Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra seu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem o quê? Quem fez? Deus. Não. Os homens, né? Eles se ajuntaram para fazer, mas fizeram o quê? O que Deus predeterminou. O homem só executou. Quem escolheu essa roupa que você vestiu hoje? Eu duvido que tenha sido. Pastor, isso é verdade. Tá bonitinho, tá? A beleza muitas vezes está nos olhos de quem vê, não é? Oh. Mas você não gosta de mim, não? Beleza, uma glória, uma glória. A pergunta é quem escolheu a sua roupa? Pra você vir hoje, quem escolheu essa combinação? E eu não estou fazendo a crítica de moda aqui. Aqui não é Ronaldo Esper, não é Clodovil, não. Estou perguntando o que foi você, não foi? Você sentiu obrigado a fazer isso? Não. Não. Agora, se eu falar para você que nos planos eternos de Deus estava determinado que você viria com essa roupa hoje aqui. Aí quem escolheu a roupa? Foi você ou foi Deus? Então pronto. Entendeu? Mas não estou falando, não estou julgando seus critérios de moda, entendeu? Mas olha lá. Então essa ideia de que eles para fazerem, quem é o agente aqui? Eles fizeram, para eles fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Soberania divina, responsabilidade humana. Agora vamos ver o que Jesus fala disso. Lá em João 19, 10 e 11. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Tá gospel, olha lá. Ó. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Agora, peraí. Tem pecado quem entregou Jesus? Tem. Mas quem que se ajuntou para fazer o que predeterminou? Então estava predeterminado que Jesus seria entregue. E a pessoa que entregou tem pecado na conta dela porque fez isso. Pastor, quando eu li essa passagem hoje, eu tive a ideia de que parece que vai haver grau de pecado no céu, né? Ser julgado pelo grau de pecado, né? Porque eu observo que Jesus diz assim: aquele que entregou a você tem um pecado maior que o seu. É verdade isso? Eu acredito, né, de que existe aí distinções em gravidade de pecado, mas distinção de tal forma que o pecado mais leve é suficiente para a condenação eterna. Mas existe, né? Então você vai em Provérbios, vai ter uma passagem que fala assim: ó, 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele abomina, né? Então eu já fiz algumas reflexões em outros momentos cá na igreja acerca de como a gente consegue perceber que existe algum tipo de
grau de maldade. Por exemplo, lá no Brasil, eu não sei se aqui em Portugal é assim, tem um tipo de crime que aquele que comete o crime não pode ir para cárcere com todo mundo. Vocês sabem disso aí ou não? Sim. Qual que é o crime? Normalmente é estupro, pedofilia. Aí esse tipo de vagabundo, quando vai preso, ele não pode ficar junto com os outros. Por quê? Para não quê? Para não matarem ele, para não fazerem com ele o que ele fez com os outros. O que isso nos ensina? Que o cara que matou a mãe, que está preso lá, tem um critério de coisa que ele não aceita. Ou seja, até para o ímpio, que vive uma vida com a moralidade completamente distorcida, tem coisas que ele não aceita. Então você consegue ver essa gradação. Então assim, o cara, matei a mãe, mas o estupro não aceita. O cara matou a mãe. Entende? Então existe, e aqui a gente vê no texto, né? Maior pecado tem. E normalmente quando tem a discussão se existe, e o problema é que normalmente essa pergunta ela é colocada de um jeito que é feita para induzir ao erro. Fala assim, existe pecadinho e pecadão? É que daí você, pecadinho é de boa, né? Mas não é. Existe pecado mais grave, menos grave? Mais odioso, menos odioso, né? Nesse sentido, se você pensar, né, que foi entregue o único inocente que já existiu na história e que existirá na história, esse tem que ter maior pecado mesmo, né? Mas então a gente vê que essa autoridade foi dada lá de cima, né? Então existe um pecado na mão daquele que cumpriu o que estava aqui em Atos 4. Então existe a soberania divina e existe a responsabilidade humana. E Provérbios 16:33, que é muito legal, fala: a sorte se lança no regaço, mas toda decisão. Não é? Então aqui, vocês lembram de alguma passagem bíblica que a sorte foi lançada no regaço e o Senhor direcionou a decisão? Lançada no regaço. A escolha do apóstolo para ficar no lugar de Judas? Tem essa é uma boa no Antigo Testamento, mas tem essa no Novo, né? Tem uma no Antigo que é muito legal. A Jonas? Jonas. Então tá lá no barco, tá vindo a tempestade, chuva, tal. Aí os ímpios, os descrentes estão assim, tem alguém que fez coisa errada aqui. Mas veja como a crença popular, até os dias de hoje é mais ou menos assim. Começou a acontecer alguma coisa muito ruim, fala assim, não, alguém fez coisa errada aqui, né? E no meio da igreja acontece isso, né? Muitas vezes o pecado da liderança afeta o desempenho da igreja, tem um monte de coisa, né? Então existe um fundo de verdade nisso. Mas assim, vamos lançar sorte, e em quem lançar a sorte a culpa está sobre ele é o culpado. Os caras lançam a sorte, Jonas. Aí o Jonas disse, não, e eu fiz mesmo. Aí Jonas fala assim, rapaz, Deus falou para eu ir para o canto, eu comprei passagem para o lado oposto, e tal. Veja, a passagem toda é muito interessante, né? O barco lá, onda, Jonas dormindo. Os ímpios estavam orando e Jonas nem aí para orar. É muita loucura. Você lê assim, né? Não é à toa que o meu antigo pastor falava, né? Ele gosta para provocar, né? Ele fala que Jonas é o missionário presbiteriano, né? Porque ele não quer que ninguém seja salvo, sabe? Só a concessão, né? Mas deve ser os seus convívios aí. Aqui nas Pedras Vivas, não. Tem alguns que dizem assim, eu tenho isso na igreja, acho que não perdeu, mas ele diz assim, cara, o Chico Santo, não fala assim, o apóstolo Paulo só pregava 2 ou 3 vezes. Se o cara se converteu, é chuva. Não. Mas você pega lá, né, o Jonas, chega uma hora e fala assim, por que você não quis? Fala, não, porque se eu pregasse, o povo ia converter. Ele está lá no texto, ele fala assim, se eu pregasse, eu sabia que o Senhor é misericordioso, o Senhor ia perdoar o povo. E eu não queria isso.
Pelo menos ele era honesto, né? Mas enfim, fizemos aqui um devaneio, mas vamos lá. Aí, eu trouxe uma frase, que eu usei a frase do Van Dixhoorn na EBD, mas ela fez muito sentido. Eu vou ler a frase primeiro, depois eu vou explicar a minha lógica. Olha o que o Van Dixhoorn disse, ó, a verdade... Deixa eu voltar. Vocês acham que no meio evangelical existe muita contestação acerca da soberania divina? Existe, certo? Então tá bom. Então olha o que o Van Dixhoorn vai dizer. A verdade é que aqueles que contestam o senhorio absoluto de Deus deixam seus argumentos do lado de fora quando entram no quarto para orar. Aí tem uma observação do pastor das Pedras Vivas, inclusive pela salvação de pessoas. A triste verdade é que aqueles que defendem a doutrina da soberania divina muitas vezes reclamam que as coisas não ocorrem do jeito que eles queriam, esquecendo-se de que sua murmuração é contra Deus. Então, o Van Dixhoorn está fazendo o que aqui? Atirando para todo lado. Ele está acusando todo mundo. Confiemo-nos, então, àquele cujo conselho é mais sábio e mais santo, aquele que tudo faz bem, né? Aí eu coloco a observação para lembrarmos dos atributos de Deus. Por que eu acho interessante essa citação do Van Dixhoorn? Porque ele fala assim, ó, quem não crê na soberania divina, em algum momento ele deixa de crer, porque ele vai pedir para que Deus intervenha em alguma coisa. Isso só pode intervir se você for soberano. Então, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que não creia na salvação pela graça. Vamos pegar uma visão de salvação mais arminiana. Então, naquela em que a pessoa tem a capacidade de obediência e a capacidade de escolha, independente da intervenção divina na regeneração. Ok? No eu quero, eu posso, né? Aí, quando você olha para isso, pode essa pessoa orar pela conversão de alguém? Não. Por quê? Deus vai intervir, por que eu vou... Porque se a salvação depende da pessoa e não de Deus, por que eu peço para Deus para a pessoa ser salva? Agora, pergunta, quem são as pessoas que você conheceu e conviveu que sejam evangélicas que mais oram pela conversão dos outros? Eu penso sempre que os arminianos, os pentecostais, eles vão ter sempre a inclinação a orar muito mais pela conversão das pessoas do que nós. Sendo que a gente que acredita no negócio deveria orar mais. Você vê a ironia do negócio? Você vê como é difícil viver a fé que a gente professa? Pastor, mas essa conversação, me perdoe? Não, quem perdoa é Deus. Estou brincando, pode falar. Assim, será um pouco dura, né? Porque eu acho que os presbiterianos oram assim pela conversa dos irmãos. Mas bem menos. Se você conviver com um pentecostal, eu vim do meio pentecostal. Meu amigo, o cara entra para orar pela conversão, parece que ele está brigando, matando Satanás na hora que ele está orando. Porque ele ora com vontade, ele fala, Deus, mas quebra o coração daquela pessoa, salva que está indo para o inferno. Aí você olha e fala assim, por exemplo, eu tenho lá, de segunda-feira, que eu sou presbiteriano e eu sou meio voltado aí eu escrevo assim, Senhor, converta meus parentes. Eu não citei um por nome. Entendeu? O cara vai lá, ele tem a lista que ele ora pelos nomes tudo. Eu faço por atacado várias vezes, estou em pecado. Tem que fazer no varejo, tem que ser continente, não pode ser recheio. Entendeu? E o pentecostal ele vai e tal. Só que acontece, quando o pentecostal, o arminiano, vai orar por isso, ele está orando contrário àquilo que ele crê, porque ele crê que a salvação depende do homem, não de Deus. Entendeu? Esse é o ponto que ele coloca no começo. Agora, nós que cremos na soberania divina, a gente peca porque a gente reclama das coisas que acontecem na vida. Mas se Deus é soberano e tudo coopera para o meu bem, por que direito tenho eu de reclamar das coisas que acontecem? Faz sentido? Tá entender?
Romanos 8, 28, um dos meus textos favoritos. Quase toda semana eu falo dele. E é 28 e 29, né? Que é todas as coisas que cooperam para o bem. E o 29 vai falar que é ser conformado à imagem do Filho. Então, é difícil manter uma fé coerente. Por isso que ele vai falar aqui, ó, confiemos-nos então àquele cujo conselho é mais sábio e mais santo. Tudo isso para dizer que se Deus, na sua soberania, quis criar uma realidade, e para que essa realidade fizesse sentido, o pecado tinha que existir, Ele sabe o que Ele fez. E a gente deveria se recolher à nossa insignificância e ficar feliz com as coisas são do jeito que são, num certo sentido. De que Deus sabe o que Ele fez, o propósito, a maneira como Ele decretou as coisas, né? Então, um pouco dessa reflexão que eu queria trazer. Tá, então vamos lá. Então vamos continuar com o Bavinck aqui. Vamos voltar para o Bavinck agora, depois das reflexões bíblicas. Devemos nos satisfazer com um relato honesto da Escritura. A humanidade foi criada boa e por sua própria volição, que é a volição? Vontade. Em um dado momento, no princípio, caiu desse estado e se precipitou em alienação pecaminosa de Deus, que incorpora o pecado em seus propósitos, até mesmo como algo que tinha de estar ali. Agora vem a doideira para nós. Embora não devesse estar ali. Tinha que estar, embora não devesse. É a armazinha, né? É o Bavinck, né? Então vamos lá, vamos aqui, ó. Então, o problema do pecado, né? A gente já falou isso aqui hoje, né? Que essa ideia da distinção do Criador-Criatura, Ele infinito, sábio, nós finitos, afetados pela queda. Então, é impossível que a gente consiga compreender tudo o que Ele fez e a razão que Ele fez. E tem um outro detalhe importante. Deus não tem que prestar conta para nós. Entendeu? Deus não é o nosso filho, para que Ele venha e preste conta do relatório das atividades que Ele fez. Deus não é uma empresa que a gente contratou para que Ele faça um serviço e Ele tem que prestar conta de cada atividade. E aí que entra, num certo sentido, o absurdo do que é a revelação especial de Deus. Que é Ele que não tinha, porque Ele por conta da seidade divina, Ele é suficiente em si mesmo, Ele não tinha necessidade de se relacionar conosco. E Ele escolhe fazer isso. A Confissão de Fé no capítulo 7 vai falar que Ele condescende e vem ao nível em que nós podemos compreendê-lo. Mas como o nosso nível é limitado, não dá para compreender tudo. Ou na linguagem de João Calvino, é Deus falar conosco como um pai balbucia com um nenê recém-nascido. Percebe? Então pronto. Aí a gente tem que ter doutrina da inspiração. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês, através dos textos bíblicos, que Deus é soberano, que Ele sabe o que Ele faz, que Ele não é autor do pecado e que nós somos responsáveis. Espero que tenha ficado claro isso. Porque se você percebe que as Escrituras, elas são inspiradas por Deus, elas não possuem erro, e lá contém tudo que a gente precisa saber para a gente ter uma vida abundante, não tem mais problema da gente conseguir lidar com o dilema desse mistério do porquê o pecado existe. Em última instância, para nós, qual foi lá no Brasil diz o pulo do gato, qual foi a razão pela qual Adão fez? Para nós não nos interessa. Interessa que existe um Deus glorioso que veio ao nosso encontro, resolveu nos salvar e que por conta da sua glória quer nos usar para que outros venham se submeter a Ele e dar a Ele louvor e adoração e glória. Então, em última instância, a nossa curiosidade tem que ser deitada fora. Tem que ser lançada fora. E aí, Eclesiastes 7, esse texto é muito bom, Eclesiastes 7, 29, né? Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Aqui Salomão vai chegar a essa conclusão, ó, Deus fez o homem reto. Quem se meteu em muitas astúcias? O homem.
Uai. Então pronto, vamos parar por aqui. Ó, e em cima da hora. Chegamos aqui no... Então, se a gente pudesse aqui, só para encerrar, resumir a aula de hoje, como que vocês resumiriam? Em termos teológicos mais elaborados um pouco. Por essas e outras que nem importa com quanto eu ganho, né? Como que a gente poderia resumir essa aula aí hoje? Ainda bem que o microfone não pega essas coisas. Como que a gente poderia resumir, gente? Deus está no controle de tudo. Essa é uma forma, a Ana ia falar. Deus não foi ele que criou o pecado e que a gente nunca pode duvidar das promessas dele, do que ele faz por nós, não é? Sim. A gente nunca pode questionar, só tem que aceitar e aguardar o propósito dele. Então, Deus perdeu o controle de tudo. Deus nunca perdeu o controle, né? Em nenhum milésimo de segundo. Então a gente pode ficar com isso fixo na cabeça. Deus, ele é soberano, ele decretou todas as coisas de tal forma que ele não cometeu pecado, ele não é autor do pecado. O ser humano livremente escolheu se afastar de Deus, desobedecer a Deus. A palavra nos mostra isso. E que, de fato, o surgimento, a maneira como o pecado surge, é um mistério. E é um mistério não revelado, né? Então, esse não é da nossa conta. Esse não está na nossa esfera de atuação, né? Então, se a gente tiver isso muito claro na nossa cabeça, já é um bom início para a gente continuar a nossa caminhada sobre essa doutrina, porque a gente vai ver que pecado tem coisa, viu? A gente vai ver depois lá que ele é... Deixar para... depois cortar a gravação eu falo isso. Então vamos só encerrar aqui o nosso momento do curso. Pai, muito obrigado por esse momento tão precioso que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo seu cuidado e pela maneira como a sua palavra fala ao nosso coração. Muito obrigado pela forma como o Senhor, na sua graciosidade, o Senhor veio ao nosso encontro, se revelou a nós de tal maneira que nós pudéssemos compreendê-lo, Pai. Muito obrigado, pois o Senhor nos deu uma revelação que é perfeita e nós te pedimos, dá-nos um coração que admire e aprecie essa revelação. Dá-nos um coração que consegue descansar naquilo que não está revelado. Dá-nos um coração que consegue descansar, pois o Senhor está no controle de todas as coisas. Dá-nos um coração que consegue descansar, pois, apesar de não sabermos como o pecado surgiu, nós sabemos como ele foi derrotado. Ele foi derrotado através do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, na maneira como ele tomou sobre si a carne humana, na maneira como ele viveu uma vida de obediência, em que ele foi torturado e assassinado em nosso lugar. Mas ele derrota a morte, a consequência do pecado, e ele derrota o pecado na cruz, ele ressuscita. E hoje ele está assentado à destra, reinando soberanamente, Pai. Nós somos gratos por essa obra que garante a quebra da escravidão que nós vivíamos, dá-nos a liberdade do pecado e pela esperança que nós temos de um dia em que o pecado não mais será problema em nossas vidas, Pai. É com essa esperança que nós queremos viver, com essa certeza que nós queremos viver, e é o que nós te pedimos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer.